falei comigo mesma, não quero que seja com ela, né? Então, foi justamente com ela. Bom dia, seja bem-vindo. Hoje eu tô aqui para contar a história da Eliana, que conseguiu ter o visto dela aprovado 6 dias depois que ela começou a mentoria. Foi uma mentoria super desafiadora, muita coisa aconteceu, foi tudo muito rápido, então ela teve que passar por todo o processo, marcar a entrevista, fazer a entrevista e teve o visto aprovado super rápido. Ela que vai conhecer a Flórida e hoje se dispôs a conversar com a gente e contar como que foi essa experiência para que vocês que estão em casa possam aprender com a vivência dela e às vezes isso pode te ajudar a ter o seu visto americano aprovado também. Juliana, eu te agradeço imensamente por você ter topado compartilhar a tua história com o pessoal. Muito obrigado. Olá, Cris, aqui no Brasil, boa tarde. Tá? Assim, foi um prazer enorme trabalhar ter essa mentoria da Move, né? Fui indicada através de uma pessoa, uma amiga, e assim, a Move, ela foi, assim, essencial em todo o processo que eu tive, né? De tirar o passo, e foi recorde, assim, foi uma coisa muito, assim, inesperada, uma coisa muito bacana. Tive apoio a todo momento, desde o momento do primeiro momento que eu fiz contato com a Move, até agora, que eu ainda estou sendo praticamente ainda acompanhada até o processo de retirar o meu passaporte com o visto tão sonhado, né? Que é para os Estados Unidos. Pô, que legal, fico muito feliz que a gente pôde te ajudar. É muito bom ouvir isso. E me conta um pouco de onde que veio essa ideia de fazer turismo lá na Flórida. Mas a Flórida é um lugar onde todo mundo tem um sonho de conhecer Miami, as praias de Miami, né? Os parques, Orlando. E para a mulher, assim, também dar uma passadinha nos outlets, que a gente sempre quer comprar alguma coisinha, né? Então, eu estou me presenteando neste momento com essa viagem, é uma viagem que eu sempre quis fazer. Já fui a alguns outros países fora do Brasil, mas Estados Unidos, Miami e Orlando era um sonho também de ser realizado. E eu estou me presenteando, na verdade, com essa viagem, né? Nossa, mas presente mais do que bem escolhido, né? A gente fala muito isso com as pessoas. Conhecer os Estados Unidos é muito mais do que uma viagem, né? É diferente de você ir para o Chile, por exemplo. É um negócio que está dentro da nossa cultura, né? Nós crescemos consumindo conteúdo e informação sobre os Estados Unidos nos filmes, nos desenhos, enfim, em absolutamente tudo. Nossa cultura é muito influenciada. Então, eu te entendo que a gente ouve tanto isso, pessoas falando que, nossa, mas desde quando que elas sonham poder viver essa experiência? Legal que a Move pode te ajudar. De onde que você conheceu a Move? A Move eu conheci, quando eu comecei a pensar no visto, né? Eu sabia que estava demorando por ver comentários das pessoas. Olha, daqui até minha irmã mesmo falou, daqui a um ano mais ou menos, 3, 4 meses, para você conseguir um visto para sair do país, né? E através de uma amiga, uma conhecida minha, uma pessoa que eu tenho assim no coração, que foi uma pessoa que participou do meu trabalho, junto à empresa onde eu trabalho, e ela trabalhou comigo há algum tempo. E ela me indicou a Move, né? Então ela fez essa indicação e logo de imediato já entrei em contato, já fui assim prontamente respondida. Então foi através da indicação da Isabela, que é uma grande amiga, que nós vamos nos encontrar, né? Acredito, que fez essa indicação. Pô, legal. Isso é tão bacana, né? Assim, a Isabela ela teve uma experiência com o Oliver, né? Você estava me contando É um há um amigo tempo dela, atrás. Ela veio para os Estados Unidos e agora ela está te indicando. Essa rede de confiança ela é muito bacana, né? E agora você está exatamente. aqui vendo que a indicação dela foi super acertada. Que legal. É porque, assim, quando a gente tem essa mentoria, essa orientação de como fazer, né? Porque você tirar um visto é muito difícil, né, Cris? Você vai falar, como é que eu vou fazer? O que que eu tenho que fazer? Quais papéis? Quais documentos? A gente sabe que é muita coisa, né? E a gente vê muitas negativas. Então, assim, foi muito essencial para mim a Move, porque desde o momento que eu fiz contato com a Move, assim, todas as minhas dúvidas, até coisas bobas que a gente pergunta, eles me ajudaram, né? Tiraram as minhas dúvidas, me deixou tranquilo. O pessoal que fez a minha mentoria, né, desde o início do contato foi muito bom, foi muito assim, importante, porque eles me auxiliaram em tudo. Então, assim, foi muito, muito importante para mim essa mentoria com a equipe da MUF. A parte da simulação da entrevista te preparou bem para o que você viu lá no dia mesmo? Sim, a minha entrevista estava marcada para uma data um pouco mais à frente, mas como tinha pressa que eu quero viajar em dezembro e eu sabia
que o processo para tirar o visto estava um pouco mais longo, né? Então, a minha entrevista foi antecipada, assim, muito rápido, sabe? Então, a entrevista foi, assim, muito especial, foi muito importante. A segurança, porque eu estava um pouco, assim, ansiosa, né? Para o que eu ia responder, porque você ouve muitas coisas, olha, você não pode falar assim, não pode falar de uma certa forma, não pode... A minha entrevista com a Move, a minha simulação de entrevista foi, assim, de grande importância, né? E me deixou tranquila, né? Ela fez perguntas importantes, ela fez um resumo de tudo que poderia acontecer dentro do meu processo, de quem eu sou, do que eu pretendo. E dentro desse processo, ela fez toda essa mentoria comigo e fez essa simulação de entrevista e me deixou bastante segura e confiante. Isso é mais importante, né? As pessoas, às vezes, elas não entendem a importância do aspecto emocional, do controle emocional, de você saber o que que vai acontecer lá, o que que você não pode falar. Porque para você aprovar o visto americano, primeiro, você tem que apresentar um projeto coerente, só que você não tem margem para erro. Porque o cônsul ele vai fazer de 2 a 7, 8 perguntas para você, e se você usar uma palavra errada, a entrevista inteira ela vai para água abaixo. Então você precisa mitigar coisas que não podem ser ditas, e você precisa estar confortável, porque sempre tem uma surpresa, assim. Quer dizer, quase sempre tem uma surpresa na entrevista, e se a pessoa não souber que aquilo ali pode acontecer, ela se desestabiliza, e aí a coisa desanda. Por isso que a simulação ela é tão importante, porque ela é bem realista, né? Você estava mais. Você chegou a ficar mais ansiosa no dia da simulação do que na entrevista, ou na entrevista você ficou mais ansiosa do que no Você dia da sabe que eu simulação? fiquei mais ansiosa no dia da simulação, porque, como eu falei, foi tudo muito rápido, né? Mas eu estava vendo os vídeos que a Move mandava, me mentorando, falando, eu vi alguns vídeos seu, e então, quando a minha mentora, e foi excelente, ela falou assim, Eliana, nós vamos ter que antecipar a tua entrevista, porque eu consegui marcar a tua entrevista no consulado na segunda-feira. Isso era sexta-feira, 1 hora da tarde, ok? Porque, assim, se fosse ver, eu só conseguiria essa data daí 3 meses, né? Então, ela falou, olha, não só tem data daqui a 3 meses. Ainda falei com ela, falei, olha, eu preciso viajar em dezembro para mim, que é importante, para eu estar de férias. Quando a gente conversou daqui a pouquinho, ela me retornou e falou, Eliana, consegui para segunda-feira, isso era sexta-feira, 1 hora da tarde. E eu trabalhando no consultório, falei, Jesus, e agora? Aí ela falou assim, hoje eu tenho um horário, nós vamos fazer a sua entrevista hoje às 18 horas. Falei, aí você, aquela mistura de emoção, de correria. Domingo eu tinha que levar os documentos lá, entregar, fazer colher digital, fotografia. Então, assim, foi tudo rápido. E aí eu estava mais nervosa, eu posso confessar mesmo, Cris, na simulação. Mas foi tão bacana, tão descontraído que eu fiz em casa. A minha mentora, a gente conversando, minha família estava ali do lado. Então, assim, ela foi me passando, quando ela entrou, muito séria, né? E aí eu falei, Jesus, é agora. Né? Ela começou a fazer as perguntas muito, e aí ela foi me deixando à vontade, e aí eu fui ela me fez as perguntas, eu respondi, e depois no final nós respiramos. E foi tudo bem. Eu senti um pouco mais complicada, eu senti mais ansiosa na simulação. E depois ela me passou uma tranquilidade muito grande, confiança, e eu fui para a entrevista na segunda-feira tranquila. Foi muito bom. Ah, isso é a melhor Cheguei no coisa, porque consulado tranquila, eu estava preparada, e foi exatamente assim, quase todas as perguntas que ela fez para mim. fantástico, essa é a ideia. Então, está preparada para as respostas, o aspecto emocional também é legal. Conta, pessoal, você mora onde e você fez a entrevista onde? Eu moro em Santo André, né? Eu fiz a entrevista no simular lá em São Paulo, na Chácara Santo Antônio, no consulado de lá. Fiz na segunda-feira. E você dirigiu, chegou lá no dia ou você. Não, eu não dirigi, eu fui porque eu fiquei um pouco preocupada, né? Em de carro, perder horário, eu acordei super cedo. Eu fui de metrô.
Na minha casa, ônibus, metrô, fui bem, cheguei a tempo, cheguei tranquila. Tinha muitas pessoas na fila, É muito cheio. muitas pessoas, e aquilo te fala, e agora? Estou aqui, né? E aí você não via muitas a expressão das pessoas que entravam e saíam, e você não sabia se ela tinha sido aprovada ou não, então aquilo vai te dando uma ansiedade. Mas eu tinha muito na minha mente a minha mentora, a minha mentoria foi muito tranquila, mesmo sendo rápido, foi tranquila, e eu consegui, assim, manter a calma, a tranquilidade, entrei bem, foi muito bom. E aí, bom, legal. Eu queria entender como que foi lá dentro. Porque você chega, né, e aí quem não sabe, você entrega algumas documentações, você espera numa sala, tudo isso depois de passar pelo detector de metal, e nessa sala eles te chamam pelo nome e você fica naquela fila da cobrinha, né? Na fila da cobrinha, você já conseguia ouvir o que estava acontecendo nas outras entrevistas? Sim, dá para ouvir alguma coisa, porque quando você está mais próximo de você entrar, eles não te chamam pelo nome. Na verdade, você entra, né? Agora que você entra dentro do consulado, naquele setor onde tem mais a segurança, você é direcionado para essa fila. Algumas pessoas que não tinham digital vai colher digital, fazer. E quando você vai se aproximando das cabines, porque você cria uma expectativa, sabe, Cris? Para mim, lá era uma sala separada, onde eu ia entrar e fazer minha entrevista lá separada. Não, mas são cabines e você acaba ouvindo, né? A entrevista que está na tua frente, né? Então, assim, você fica. Mas eu fiquei tranquila. Eu falei, não, as minhas perguntas vai ser diferente da dela. Porque ela tem um histórico, ela tem uma necessidade, cada pessoa ali é diferente, né? Por isso a importância da mentoria, Cris, porque a mentoria, além dela te orientar como você vai se comportar na entrevista, ela tem o seu histórico, né? Você tem o seu histórico, ela vai estudar aquilo com você, ela vai te preparar, ela vai corrigir com você algumas respostas que você possa dar, que possa comprometer o seu visto. Então, assim, isso é muito importante, porque você ir lá tirar o visto, você pega de surpresa, alguma coisa que você colocou no formulário, que talvez você responda de uma outra forma, isso pode implicar para você. Mas com a mentoria, você tem as suas respostas na sua simulação de entrevista e a correção disso, né? Ela corrige e pede para que você estude novamente aquilo. Então, assim, eu estava preparada, de verdade, assim, mesmo com todo esse pouco tempo para me tirar o visto, eu estava preparada, eu estava tranquila, eu fiquei muito tranquila, essa segurança passou para mim. É porque você estava levando a verdade, né? Então fica mais fácil de Sim, a falar. verdade. Você tem que ser a verdade. Não existe como você não falar a verdade. Você estava na verdade. A Move trabalha dentro da verdade, dentro do teu histórico, do que você pretende, e em cima disso ela vai te orientar como você deve se portar. E a Move ela só me acrescentou, me preparou para isso e tirou aquele nervosismo. Eu fui tranquila, assim. Claro que você vê aquele multidão de pessoas, né? Como eu disse, as pessoas saem sem alguma expressão, às vezes você olha e você fala, meu Deus. E aí não, você vai entrando, quando chega você próximo ali, você consegue ver, e o importante é você estar focado no que você foi orientado, na tua verdade, e no que foi, que a Move te orientou, no caso, dentro da tua verdade, claro. E quando você estava na fila da cobrinha, você conseguia ver o que estava acontecendo na cabine onde você ia ser entrevistada, né? Quem que estava lá fazendo a entrevista? Então, tinha uma jovem, né, uma moça, ela estava algumas pessoas à minha frente, essa moça entrou, e eu estava observando todos os cônsules ali, eu fiquei observando, né, porque a gente fica observando. E ela já deu uma negativa para essa moça, uma moça jovem, tudo, falei, ai, Jesus, falei comigo mesmo, não quero que seja com ela, né. Então, foi justamente com ela. Ela foi muito simpática comigo. Assim, ela foi de uma gentileza, de uma delicadeza, que toda aquela impressão que eu tinha antes, sabe, quebrou ali. Nossa, ela foi muito. E assim, você fica respondendo as perguntas, e ela foi muito gentil comigo. Ela me deixou à vontade. Eu fui muito assim, sincera nas perguntas, do que ela me perguntou, eu respondi. Acrescentei, não fiz perguntas muito assim mecânicas, né? Não respondi mecânica, coloquei, né, o nosso jeito, falei para ela por que eu estava indo, que era um presente para mim, essa viagem, e ela foi de muita delicadeza,
né? E aí, para mim, eu falei, só de ter mandado eu voltar ver o documento, eu falei, será que eu vou ter uma negativa? Eu voltei com essa impressão, mas não. Aí, de repente, ela olhou para mim e falou assim, você foi aprovada, e já me deu aquele, eu já estava esperando o papel rosa, sabe? Aquela folha rosa, que é negativa. Não, aí ela já me deu aquela folha branca, então você sai de lá, assim, até eu estava vendo uma entrevista de um casal antes, essa semana, que eles falaram, você quer sair de lá rapidinho de dentro do consulado, né? E é verdade. Eu falei, deixa eu sair daqui. Muito Deixa rápido. eu Mas sumir ela foi de daqui, né? extrema gentileza comigo. Muito bacana. Era justamente a pessoa que eu falava, eu não quero cair com ela, porque na outra que ela deu negativa, ela estava bem séria, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, eu acho que vai, se eu cair com ela, eu vou ser negada. E não, foi ao contrário, assim, ela foi de extrema gentileza comigo, de muito, muito simpática. Muito bom. Isso é uma coisa importante das pessoas saberem. O que acontece? Você não controla o comportamento do cônsul, então na mentoria a gente tem muito cuidado de pontuar isso, de até onde você vai deixar isso afetar a tua percepção e tudo mais, porque você tem que ter muito controle emocional. Sim, E até para o pessoal saber quais foram as perguntas que ela fez, da primeira até a hora da aprovação. ela me perguntou o motivo da minha viagem, né? Que foi uma pergunta que também a minha mentora fez. Praticamente três perguntas a minha mentora trabalhou comigo nisso, né? O motivo da minha viagem, o valor que eu tinha para viajar, quanto tempo eu trabalhava com registro em carteira, né? Eu passei também a data. Ela me perguntou se eu tinha filhos e me perguntou se eu tinha casa própria. Essas foram as perguntas básicas que ela me fez, né? Então Não foi foram e foram poucas, né? perguntas que eu estudei que eu me preparei com a minha mentora. Que legal. Aí você já estava preparada para responder aquilo ali, foi muito mais fácil de lidar, né? Exatamente, foi exatamente isso. Foram perguntas que a minha mentora fez e que exatamente caiu, assim, que a cônsul me perguntou. Muito importante. Ah, que bacana. E agora então você tem uma viagem super rápida, né? Para quem não sabe, eu não sei quando que esse vídeo vai ser lançado, porque nós temos muitas entrevistas gravadas, então pode ser que leve, às vezes, até alguns meses para lançar. Mas nós estamos agora no finalzinho de outubro, ela já viaja em dezembro. Então, me conta um pouco, você já comprou a passagem ou você ainda vai ver isso? Eu estou comprando hoje as passagens, né? Estou fazendo pesquisa de preço, de valores, né? Horários. Então, assim, eu estou correndo atrás de passagens, estou fazendo pesquisa e pretendo essa semana já fechar as minhas passagens. E aí, para ficar mais tranquila, para organizar a viagem com mais tranquilidade. Ai, que legal, Helena, de verdade. Bom, parabéns, eu fico super feliz de ter dado certo, ainda mais com tanta agilidade, com uma janela tão curta num cenário onde as entrevistas de turismo estão tão difíceis de acontecer. Eu acho isso muito bacana, porque teve uma sinergia entre você e a sua visa manager, né? Porque ela se esforçou demais, pô, conseguiu um encaixe na agenda dela de noite para poder fazer uma entrevista com você, simulação de entrevista, correndo para uma entrevista que ia acontecer 3 dias depois, e deu tudo certo, e você resolveu rápido a questão de documentação, de tudo. Isso é muito bacana de ter acontecido. Então, assim, vendo agora como que foi e como que foi a preparação, não só a questão da documentação, mas a questão da entrevista em si, que particularmente é muito importante. Valeu a pena ter a ajuda da Move para isso? Valeu a pena sim, sabe, Cris? Porque se eu não tivesse toda essa preparação com a minha mentora, com o pessoal da Move, como eu falei, desde o do início do contato que eu tive, eu já comecei a ser orientada, né? E aí, quando a minha mentora entrou para fazer minha mentoria mesmo, eu sei que depois eu até falei para ela, se me desculpe, porque a gente fica com muitas dúvidas, perguntas, você está ansiosa pelo prazo, será que vai dar tempo? Porque todo mundo falava, olha, é longo para tirar o visto. E aí ela foi me passando tranquilidade, ela foi respondendo, sempre que eu chamava ela já me dava um feedback, já me respondia, eu falei, não, Eliana, vamos fazer isso, começa assim. E quando foi realmente no momento que nós marcamos a entrevista no consulado, que eu falei para você que foi numa sexta-feira, era 1 hora da tarde, que ela me ligou, ela falou, Eliana, eu consegui um horário para você na segunda-feira, só que você tem que, no caso, levar essa documentação, colher digital e foto no domingo. Era sexta-feira, 1 hora da tarde. E ela falou, não, vai que eu tô torcendo que vai dar certo. Aí a gente sai correndo atrás de documentos, junta documento, aquela correria toda. E ela falou, hoje eu vou te encaixar na minha agenda às 18 horas para fazer a tua entrevista.
É como eu falei, na minha pré-entrevista, na minha entrevista de simulação, eu estava mais nervosa do que no próprio consulado, porque ela tirou essa ansiedade que eu estava, né? Então, ela me preparou. Porque no final da entrevista, eu ainda perguntei para ela, você me daria o visto? E ela falou assim, eu te daria o visto. Então, assim, a gente já festejou na sexta-feira. Então, acho que foi um momento muito gostoso. A minha família, todo mundo lá junto festejando. Ai, você já tem o visto? Eu falei, eu já tenho o visto da minha mentora. Então, Ela me aprovou. primeiro passo, Foi primeiro muito passo legal, e concluído. ela entrou na posição de cônsul mesmo, né? Ela entrou assim, preparada como se fosse um cônsul. Eu ainda fiquei assim, porque foi o contrato que eu tive com ela direto, assim, através do vídeo, e ela entrou séria. Eu falei, Jesus, e agora? Eu estava nervosa naquele momento. Aí, depois de toda a entrevista que ela fez, como se estivesse dentro do consulado mesmo, isso é bacana, porque a entrevista é exatamente essa simulação, é como se eu estivesse dentro do consulado, né? Como se fosse o cônsul te perguntando. Então, ela fez isso comigo. Ela já entrou assim. Então, aí ela foi me perguntando, eu respondendo, ela muito séria, sabe? Eu falei, ai, meu Deus do céu, imagina como vai ser lá. Aí, no final, ela respira. Eu falei para ela, eu ganho o visto? Ela falou assim, eu te dou o visto, Eliana. Claro, tivemos que fazer algumas correções na nossa simulação, mas basicamente assim foi tudo muito, muito legal. Foi tudo foi corrido. Momentos que eu tinha assim de dúvidas, até de um certo estresse, que eu entrava em contato com o pessoal, com a minha mentora, e ela já respondia, não, calma, nós já estamos vendo, já estou fazendo. Então, assim, já de imediato ela já me dava a resposta, e a preparação dessa simulação, que foi, assim, ponto-chave de tudo, que, como eu falei, as minhas perguntas, praticamente, o que ela me fez de pergunta, caiu na minha entrevista no consulado. Na Move nós levamos isso muito a sério porque a gente não vende camisa, a gente vende um sonho, né? Assim, é um É um sonho que vai sonho. se realizar. Você É um agora, sonho que com vocês 50, ajudam a realizar, né? Vocês nos preparam para conquistar esse sonho. Isso é muito é importante. isso. E a gente encara isso com tanta responsabilidade, porque às vezes é uma pessoa, uma família que precisa daquela porta de entrada para poder realizar esse sonho, né? De visitar, de estudar, enfim. Então, que bom que tudo foi conduzido dessa Quando a minha forma. mentora entrou, eu falei, Jesus, é agora que eu não vou conseguir, nem com a mentora eu vou conseguir o visto, porque ela entrou assim, realmente, eu achei que sim, foi um ponto forte de toda essa mentoria, a posição dela, né? Assim, a postura dela, de uma cônsul mesmo, de ela entrou, ela perguntou, muito séria, concentrada, e ela deixou eu responder à vontade, tudo, e depois no final ela fez as correções, né? Depois que ela fez toda a correção, orientação, depois ela mandou para mim toda essa correção, essa orientação para mim estudar exatamente o que foi colocado lá na entrevista, e aí a gente fez a brincadeira no final. Eu perguntei se eu ganharia o visto, ela falou assim, eu te dou o visto. Foi muito legal. Eu acho que foi um E ponto ganhou, mais, né? foi muito mais importante para mim, Cris, essa resposta, esse feedback dela, essa resposta dela, do que propriamente lá no consulado. Eu saí de Sério, lá, que eu falei, legal. eu quero sair desse consulado logo. Mas a minha mentora, ela me deixou assim, depois a gente festejou. Foi muito gostoso. Oh, Foi, eu acho que coisa boa. um final muito gostoso. E isso eu vou levar para mim para sempre, esse momento meu com ela no final, que a gente às vezes fica ansiosa. Eu sei que muitas vezes eu ficava com medo, eu falava, ai, não vai dar certo, o tempo é muito curto, e eu saí correndo, eu tinha médico, depois vou para a entrevista, mas funcionou. E ela me deixou muita vontade depois. Foi muito bom. Eu quero agradecer imensamente a MUV por tudo, assim, por todo esse trabalho, por ajudar a realizar sonhos, né? Que eu acho que vocês têm um papel importante, como nós falamos agora há pouco, de realizar sonhos, porque todo mundo quer fazer um passeio, às vezes até, né, é uma coisa assim inesperada, você ganha uma viagem, você quer ir, você não sabe nem como fazer. Tirar um visto não é tão fácil assim, não é tão fácil. Nós mesmos, assim, para fazer tudo sozinho, eu acho que eu não conseguiria. Eu acredito que não conseguiria no tempo que eu tenho. E foi muito importante, assim, a MOVE, a orientação, essa mentoria de me ajudar a chegar a realizar esse sonho agora, que eu estou realizando em dezembro. E vamos para Miami, né? Estou correndo atrás de passagens agora. Imagina, nossa, é um prazer de verdade poder compartilhar essa história, ouvir tudo isso e poder comemorar junto, né? Acho que a minha história é de como todos os brasileiros, né? De todas as pessoas que têm o sonho de conhecer o tão sonhado os Estados Unidos, tão sonhado, porque se torna um sonho para muitas pessoas isso, né?
E isso, para mim, está sendo realizado esse sonho agora. Estou buscando realizar esse sonho, estou, como eu falei, correndo atrás das passagens agora. As pessoas têm particularmente a impressão de achar que o visto de turismo ele é simples. Não é, mas vocês não têm ideia de como vem gente com visto de turismo negado pra gente. É a pessoa, não, mas eu fiz tudo certo, eu fiz isso, isso, isso. É quando você vai ver, teve erro aqui, erro aqui, erro aqui. Então é preciso colocar estratégia, as coisas não são como eram antes. Então conte com a ajuda, acredite, vai ser muito mais fácil você aplicar na primeira, aprovar na primeira aplicação do que você fazer isso para tentar reverter uma negativa. Então, preencha o formulário aqui embaixo, nós podemos te ajudar. E Eliana, eu te agradeço muito a sua participação, muito obrigado pelo seu tempo e por compartilhar com o pessoal essa história, tá bom? Eu que agradeço, Cris. Só queria colocar, assim, só uma coisinha que me veio agora à mente. Na minha frente tinha uma família que eles iam também viajar, né? O casal e um filho de 15 anos. E eles estavam preparados também, assim, eles fizeram, né? Só que eles foram negados, eles passaram por mim e falaram, nós não conseguimos o visto. E eu fiquei, assim, triste, falei, nossa, porque, assim, eu vi várias negativas lá, a gente acaba vendo, né? E quando chegou a minha vez que eu consegui, eu falei, poxa, que bacana. É muito importante isso mesmo que você falou, de ser orientado, da gente de preencher esse documento, de ser preparado, né? Então, eu agradeço muito, assim, eu quero agradecer aos meus mentores, né, que comecei uma orientação com um e depois a minha mentora mesmo, que foi de uma excelência comigo, de uma paciência comigo, e nós conseguimos, eu agradeço, eu acredito, nós conseguimos, porque faz parte também do processo de vocês, da excelência de vocês, né? Da gente dar esse retorno para vocês. Então, assim, eu agradeço muito a toda a equipe Move por tudo que me proporcionou. É uma alegria, assim, que a gente não consegue nem, sabe, expressar no momento que a gente recebe aquele visto, aquela resposta positiva que a gente espera, né? Então, muito obrigada mesmo por esse momento, falar um pouquinho de mim e da minha experiência com a MUF. Muito obrigada. Ah, imagina, eu que agradeço. Nossa, não tem ideia de como que é importante trazer vida real aqui para as pessoas, né? Internet hoje em dia, tantas pessoas falando coisas que, enfim, é bom poder ouvir uma pessoa verdadeira aqui trazendo essa experiência. E pessoal, você que está assistindo o vídeo, aproveita que nesse canal a gente traz muito conteúdo sobre visto americano e sobre realidade de pessoas, como a Eliana que veio aqui contar para vocês hoje. Então toda semana tem vídeo, todo sábado a gente lança um vídeo. Aí, de vez em quando, a gente posta entrevista, outros dias a gente posta vídeo sobre conteúdo. E aqui na tela está aparecendo um vídeo, inclusive, que é importantíssimo você saber e ter cuidado caso você vá para os Estados Unidos com visto de turismo, para que isso não te prejudique. Então, clica aqui, assiste lá. Um abraço e até mais.